Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos agora a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos dar continuidade ao estudo dessa obra. Estudaremos o item Pecado por Pensamentos, Adultério, contido no capítulo 8 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que têm puro coração. Esse item é composto por uma passagem do Novo Testamento, uma passagem que dá abertura e o tema principal do capítulo, ou melhor, do item, e na sequência, 6 parágrafos de Allan Kardec, que podemos dizer em resumo, que contém informações sobre a pureza de coração, informações essas que nos orientam a cuidar de nossos pensamentos, pois eles são o primeiro indício de impureza da alma. Com isso, aprendemos como identificar e combater essa impureza. Esse é o grande resumo do capítulo. Lembrando daquela nossa ideia de continuidade entre um item e outro da obra, nós vamos lembrar que no item anterior nós estudamos a pureza de coração a partir do modelo infantil, quando líamos Jesus nos orientar a sermos semelhantes às crianças. Nesse item que vamos estudar agora, aprenderemos que para moldar o nosso caráter é preciso esforço, pois afinal de contas, essa é a nossa missão. Nós temos que aprender a nos assemelhar a uma criança, naquelas características que nós vimos no item anterior. Agora aprenderemos que para isso é preciso esforço, que a imperfeição de fato está em nós, mas que é possível vencê-la. Aprenderemos também que essa virtude, a pureza de coração, é desenvolvida na relação direta dos esforços que nós empregamos em nos purificar, combatendo nossos maus pensamentos e maus sentimentos. Vamos então à passagem de abertura desse item do capítulo 8. Aqui é uma passagem de Jesus, remetendo a um ensinamento que era o ensinamento dito pelos antigos, já de sua época, dizendo que os antigos diziam, não cometereis adultério. Jesus completa esse ensinamento dizendo que aquele que houvesse olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração havia cometido adultério com ela. Bem, aqui nós temos então uma inovação de Jesus, um ensinamento que ainda não havia em sua época. Jesus faz com que o adultério, faz com que a impureza, melhor dizendo, saia do âmbito apenas da ação e passe a ser identificada no âmbito interno do indivíduo. Vejam aqui, o adultério não está mais apenas na atitude, mas está no coração, está no mau desejo. Quando Jesus coloca esse ensinamento, apresenta esse ensinamento, ele nos dá uma nova diretriz para as nossas vidas, nos orientando da seguinte forma: não basta apenas não cometer a ação. Para ser puro de verdade, puro de coração, nós temos que olhar para o nosso interior e combater mesmo os ímpetos, as tendências, as inclinações de nossos maus desejos. Esse é um ensinamento belíssimo da doutrina de Jesus e que remete o indivíduo a pensar o seu mundo interior, a analisar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Para trazer essas explicações, o primeiro passo que Allan Kardec coloca nas suas explicações é justamente o entendimento da palavra adultério, segundo Jesus estava dizendo nessa passagem. A interpretação espírita nos diz que essa palavra adultério precisa ser entendida no sentido mais geral. E na sequência, o codificador escreve que o próprio Cristo a usou dessa forma, o próprio Jesus a usou desse jeito, com esse sentido mais geral, muitas vezes, para designar o mal ou o pecado, e não apenas naquele sentido que nós a conhecemos, o sentido da infidelidade conjugal, quando um cônjuge trai o outro. Na sequência, ainda no mesmo parágrafo, Kardec coloca um desses exemplos, escrevendo palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora,
o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, aqui uma citação apenas de Kardec, mostrando que Jesus também já usou essa palavra, adultério, de modo mais geral. O sentido da palavra adultério, portanto, entendido por nós espíritas, é um sentido um pouco diferente. Para entendermos a pureza de coração, é preciso entender o adultério como qualquer atitude, ou pensamento, ou sentimento que desvie, que danifique ou que contamine aquilo que é natural e que está previsto na lei divina. Contaminar o que deveria ser puro causa prejuízo a si mesmo e aos outros, porque assim nós cultivamos a impureza em nossas almas e prejudicamos a nossa convivência social. Para usarmos uma expressão que é comum nos nossos dias, estamos acostumados a ouvi-la, que traz essa palavra adultério no sentido mais geral, basta lembrarmos que, corriqueiramente, nós ouvimos dizer que existe combustível adulterado. Por que o combustível é adulterado? Porque ele não está na sua plenitude, porque ele contém elementos que lhe trazem prejuízo, que trazem prejuízo a quem usar aquele combustível adulterado. Essa analogia é muito boa, pensando em termos do espírito para nós, essa comparação, não é? Então, qualquer coisa que nos desvie da lei divina, que nos desvie do nosso comportamento ideal, de nossos pensamentos elevados, de nossos sentimentos puros, livres de preconceitos, livres de pré-julgamentos, livres, enfim, de todas aquelas tendências más que nós temos, quando nós tivermos o pensamento assim e o sentimento assim, nós teremos a pureza de coração, que é ensinada nesses capítulos. Claro que a questão do adultério também, em relação ao ambiente conjugal, também é válida, é um dos pontos em que deve ser analisada a pureza de coração. Mas essa virtude, como nós podemos ver, tem que ser pensada de modo geral em nossas vidas, na convivência com o nosso próximo, toda vez que a gente venha a pensar o mal, nós temos um indício de impureza em nós que precisa ser tratado. Então, nós vamos ao parágrafo seguinte, que dá a sequência a essa ideia, dizendo que a verdadeira pureza de coração, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem puro coração sequer pensa o mal. Ele nem pensa em fazer o mal e nem pensa o mal em nenhum momento da sua vida. Por isso que Jesus condena o pecado mesmo em pensamento, porque ele é sinal de impureza. Um simples pensamento no mal denota impureza em nós, como dizíamos anteriormente, denota imperfeição. O que nos leva agora a uma questão, segundo Allan Kardec. Ele vai colocar uma pergunta que deriva dessa nova interpretação ou desse novo ensinamento, melhor dizendo, que Jesus coloca. Qual é essa questão? Se nós sofreremos as consequências de um mau pensamento, embora nós não tenhamos feito o mal. Agora a gente tem uma questão muito interessante, né? Porque se o simples pensamento já é uma questão, já nos mostra que temos impureza em nós, ora, agora a questão é a seguinte: tudo bem, eu não pratiquei o mal, mas eu pensei, eu sofro as consequências, eu serei punido? Para explicar essa situação, nós teremos 2 parágrafos na sequência, e a primeira coisa que esse parágrafo da sequência faz, o parágrafo 4, é anunciar uma distinção importante. A distinção não aparece exatamente nesse parágrafo, aparece no parágrafo seguinte, mas aqui as explicações são ótimas para entendermos o de que se trata. Dividimos aqui em 2 partes esse parágrafo. Na primeira parte, nós temos a informação de que, na medida em que o espírito avança pela vida espiritual, ou a alma avança pela vida espiritual e se esclarece, ela vai se livrando pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a sua boa vontade em fazer isso e no bom uso do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Então, nós temos aqui
a causa de nossos maus pensamentos, que é a imperfeição de nossa alma. Esse é o primeiro passo do parágrafo. E também a informação de que, à medida em que a gente avança na vida espiritual, a gente vai se livrando dessas imperfeições e, portanto, tendo menos frequência de maus pensamentos. Na segunda parte, nós vemos que, de acordo com esse desejo que o espírito tem de se depurar, mesmo o mau pensamento se transforma para ele em uma ocasião de progresso, porque ele o repele com energia. Ele quer se melhorar, identifica o mau pensamento e o repele. Muda o seu pensamento, pensa em outra coisa. Bem, isso é indício de esforço, e depois que ele resistir a isso, se sentirá mais forte e contente com sua vitória. Então, na primeira parte aqui do nosso parágrafo, no número 1, nós temos o avanço na vida espiritual pela boa vontade e o esforço. Aí as condições para que nós possamos eliminar a causa dos maus pensamentos, que é a imperfeição da alma. Na segunda parte, apenas retomando, de acordo com o desejo de se depurar, o espírito repele esses maus pensamentos e o vence. Isso é para ele oportunidade de progresso. É treinamento e progresso ao mesmo tempo, o que o tornará, assim, uma pessoa mais feliz. Tendo explicado esse mecanismo, surge a distinção que nós buscávamos nas palavras de Kardec, no parágrafo seguinte. Quando Kardec escreve que aquele espírito ou aquela alma, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mal, aquele mau pensamento. E se não o pratica, não é por causa da sua vontade, mas por falta de ensejo, por falta de oportunidade. E aí, então, ela é tão culpada como se tivesse cometido o mau ato. A distinção aparece agora. A distinção está entre o mau pensamento que surge e não é combatido e aquele que surge e é combatido. Aqui o começo da resposta de Kardec, pois é claro, né, que nós não podemos imaginar que haveria consequências de uma vitória obtida contra o mau pensamento. Aqui se mostram também as consequências dos maus pensamentos, podemos entender assim, que não foram combatidos. A alma continua impura, portanto, tem impulsos em praticar o mal, continua tendo esses desejos. E aí, então, se ela não consegue praticar esse mal, permanece culpada pelo desejo em praticar que não foi combatido, conforme advertiu Jesus em relação ao homem com maus desejos referentes a uma mulher. Vamos às conclusões? Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele que tem ainda essa ideia do mal, mas que a repele, há progresso em vias de construção. Naquele finalmente que pensa o mal e nesse pensamento se compraz, sente prazer em pensar o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num o trabalho está feito, naquele que já nem pensa o mal, não é? No outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e nos pensamentos do homem. Aqui, então, nós temos a conclusão do nosso item do capítulo e a conclusão que Allan Kardec nos traz sobre essa questão dos maus pensamentos e de nossas tarefas diante deles. Como conseguir essa pureza de coração, essa virtude. Como conseguir essa virtude que nós estamos estudando nesse capítulo. Em resumo, concluindo, nós podemos pensar que se nós fizermos uma observação atenta sobre nós mesmos, poderemos identificar quais tipos de maus pensamentos ainda nos comprazem e quais são aqueles que nós já dominamos. É isso que está sendo colocado para o nosso exercício nesse item do Evangelho. A pureza de coração e a simplicidade se conquistam aos poucos, com esforço, na medida em que o espírito vai aprendendo a dominar seus maus pensamentos e sentimentos e exterminar o mal em si mesmo, não deixando que ele se transforme, obviamente, em atitudes, em atos, em ações. E aqui podemos concluir esse estudo já dizendo que se a humildade, estudada no capítulo anterior, foi identificada como sendo a virtude que nos leva ao autoconhecimento,
É claro que esse viés também aparece na pureza de coração, pois as virtudes são complementares, não é? Mas nós gostaríamos de destacar um outro efeito da pureza de coração. Quando nós fazemos esse exercício de buscar essa pureza, de combater maus pensamentos, maus sentimentos, e não deixar que eles se transformem em atitudes, por força de nossa vontade, a pureza de coração passa a representar para nós a virtude que nos levará efetivamente à nossa autorreforma. A pureza de coração em exercício é a virtude da autorreforma, pois estaremos sempre atentos ao nosso interior, não deixando que as nossas imperfeições sequer se transformem em maus pensamentos e ainda menos que se aflorem em atitudes que se transformarão em atitudes perniciosas para nós ou para aqueles que convivem conosco. Então, assim nós encerramos o nosso item. Agradecemos mais uma vez a companhia nos estudos. Desejamos que Deus nos abençoe sempre nessa nossa jornada e deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço. Até a próxima.